Então, gente, olá, tudo bem? Vamos para a nossa quinta aula, né, do socioemocional. Algumas turmas essa semana eu já tenho aula online, onde a gente vai tirar as dúvidas, a gente vai resolver, vai corrigir, né, as atividades que eu já vinha passando para vocês durante esse tempo, né, de isolamento. Aproveitem bastante esse material, aproveitem as aulas online também, tá? Para que a gente possa tirar o máximo de proveito do material do socioemocional. Se trata da lição número 4, ela está na página 16 do livro, e o nosso conceito-chave, o que a gente vai trabalhar hoje, né, é o conceito ganha-ganha, né? E nós temos como tema, né, a jogada vencedora, tá? Então, a gente vai estudar melhor, né, o que esse conceito do ganha-ganha ele quer dizer e como é que a gente pode relacionar ele na nossa vida. Então, aqui a gente tem a árvore dos 7 hábitos, né? Como eu já sempre falo para vocês, ela vai aparecer durante o ano inteiro, né? Porque a gente está trabalhando esse programa. Esse programa, ele é muito eficaz, ele é muito importante, então a gente vai ficar sempre batendo nessa tecla desses 7 hábitos, né? Então, a partir do momento que a gente realmente vive esses 7 hábitos, né? A gente vai ver como a nossa vida, ela se transforma, tá? Então, o hábito número 4, né? Que é o pense, ganha, ganha. Ele vem depois desse comecinho aqui. Deixa eu pegar aqui uma cor. Desse aqui. E o que esses 3 primeiros hábitos, eles relacionam, né? Na verdade, eles têm a ver com a vitória pessoal, por isso que está escrito ali, comece por você, né? Então, a partir do momento que a gente dá conta desses 3 primeiros hábitos, com toda certeza, né? A gente consegue ir lá para cima, que é as outras partes da árvore, né? E que tem a ver com a nossa vitória pública, tá? Então, o pense ganha-ganha tá ali, como um dos primeiros, depois da nossa vitória pessoal, daquilo que a gente já dá conta de fazer. Aqui a gente já começa a trabalhar em grupo, que a gente já começa a se relacionar, né? Com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o pensamento ganha-ganha, ele vem para auxiliar a gente, né, a ter uma socialização ainda melhor, mais eficaz, tá? A gente vai iniciar a nossa conversa, né, sobre essa história que aconteceu, né, nos Jogos Olímpicos aqui no Rio. Então, um dos aspectos mais bonitos dos Jogos Olímpicos é o tão celebrado espírito olímpico, né? E que a gente fala tanto, mas que às vezes a gente está lá assistindo os Jogos e a gente percebe que nem sempre, né, esse espírito olímpico está aí. Mas, nessa situação, ele esteve. Então, a união, compreensão e solidariedade entre os atletas e torcedores de todos os países. 2 atletas mostraram para o mundo o que o termo representa e emocionaram muitos espectadores durante o processo. Então, as corredoras Abbey D'Agostino, dos Estados Unidos, e Nikki Hamlin, de Nova Zelândia, participavam dos 5.000 metros femininos no Engenhão, no Rio de Janeiro. Faltava cerca de 1.600 metros para o fim da prova, e a atleta neozelandesa, que vinha pelo interior da pista, seguida pela americana, tropeçou e acabou sofrendo uma queda, derrubando a competidora. Sem conseguir evitar o choque, Abbey acabou torcendo o tornozelo após a queda. Ela recebeu uma mãozinha da adversária que a ajudou a levantar. Ou seja, a adversária podia estar correndo e continuar a prova ali, porque, né, enfim, ela treinou muito para isso. Mas ela teve essa sensibilidade de pensar, né? Poxa, eu treinei um monte, ela também. E ela foi lá e deu uma mãozinha. Então, poucos metros depois, no entanto, a americana voltou a cair por causa das dores provocadas pela lesão.
Incentivada por Nick, a atleta dos Estados Unidos completou a prova, mesmo assim. Na linha de chegada, as duas compartilharam um abraço e protagonizaram uma das cenas mais emocionantes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Imaginem o tanto que essas corredoras treinaram para chegarem nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né? Então, para chegar nesse momento ali, acontecer isso. Só que imaginem também como elas tiveram que abandonar, né, ali na hora, esse sentimento de que eu preciso ganhar, né, aquilo que elas tinham, que era o objetivo em mente. O objetivo de mente de um corredor, de um atleta, é vencer. Eles abandonaram, as duas, né, de certa forma, tiveram que abandonar isso aí e pensar nessa ideia do ganha-ganha, né? Não posso deixar ela ali desse jeito. Então, ela foi lá e ajudou. Então, imaginem só como comoveu o mundo todo. Tem uma outra história de uma menina, Natalie, que ela foi cantar o hino na abertura de um jogo da NBA em 2003. Eu até estava tentando colocar o vídeo, né? Mas, enfim, não consegui. Mas depois eu mando o link dos dois, tanto das corredoras quanto da Natalie. E foi bem interessante porque quando ela começa a cantar o hino, né? Ela estava muito nervosa. A Natalie tinha 13 anos na época. E ela estava muito nervosa, e era visível, né, o nervosismo dela. Imagina cantar num estádio lotado e ela esquece a letra. Nesse momento, primeiro a plateia já começa assim, aquela coisa toda, né? E o que acontece depois foi assim fantástico. O treinador de um dos times, ele vai lá pertinho dela, incentiva que ela continue cantando e canta junto com ela. Até que ela, no começo ela ainda tá muito tímida, ela fica toda envergonhada, ela meio que não quer continuar, né? Sabe? Com aquela vontade de, tipo, queria sumir, mas ele vai, né, com o tempo, ele vai cantando junto até que ela retome, né, a apresentação, cante muito bem, inclusive ele faz uma mudança em todo o estádio todo começa a cantar junto e incentivar ela. Então, esse pensamento ganha-ganha, ele realmente ele contagia, ele faz com que as pessoas parem e pensem sobre as ações delas, né? Lembra que eu falei no começo, o estádio, ele estava ali vaiando e tal. Quando ele tem essa atitude, uma única pessoa tem essa atitude de incentivar, de ir lá e cantar junto, né? Ele fez com que o estádio, todas as pessoas que estavam lá, poxa, ela é só uma adolescente que está ali para fazer uma apresentação para milhares de pessoas, então vamos incentivar também, né? Então, acho que é bem bacana essa ideia para a gente se inspirar. Aqui, eu coloquei, né, o link do vídeo das corredoras, tá? Porque, assim, foi muito falado na época, né? Talvez até vocês lembrem, né? Então, porque realmente chamou atenção. Imaginem um jogo olímpico, no momento em que as pessoas estão lá para dar o melhor de si, para vencer, para chegar no pódio, nós se deparamos, né, com uma atitude tão nobre quanto essa. Então, conversa com a família. Sempre que tem conversa com a família, é porque lá no livro tinha conversa com o colega, né? Então, como a gente está nesse processo, né, de isolamento, a gente precisa ter alguém com quem conversar, com quem realmente compartilhar aquilo que a gente vai aprendendo, tá? Então, aqui, nos Jogos Olímpicos, cada atleta procura dar o máximo de si a fim de alcançar seu objetivo em mente. Como essa história olímpica ilustra o pensamento ganha-ganha? Bom, a gente falou ali o tempo todo, né, sobre essa questão de como esse pensamento ganha-ganha ilustrou essa história, né? Eu acho que a parte de vocês agora é passar para frente, né? Compartilhar, contagiar as pessoas com essa história.
Registre no livro, na página 17, 6 palavras que para você caracterizam a atitude dessa atleta. Como eu sempre falo, quem tem o livro faz o livro, quem está sem o livro faz no caderno. Então, lá na página 17 tem um espacinho para você registrar, né, 6 palavras que caracterizam a atitude da atleta. Eu acho que tem muitas palavras legais para a gente colocar ali. Imaginem uma pessoa tão desprovida, né, de até mesmo dessa questão de, como é que eu posso explicar? Largar a mão de tudo aquilo que ela sonhou para poder ajudar alguém, né? Nossa, isso é algo assim muito nobre, muito difícil de acontecer também, né? Então aqui tem uma questão que tinha lá no livro, né, que trazia assim: você já presenciou uma situação, por exemplo, de um jogo que deveria ter como objetivo a diversão e alegria, entretenimento, e acabou em brigas e inimizades? Bom, para quem acompanha, né, jogos, enfim, a questão da mídia ali, ela ressalta bastante. Quantos jogos de futebol que eram para ser algo assim fantástico, legal, o pessoal vai lá para se divertir, de repente né, acaba numa pancadaria sem tamanho, de muitas pessoas saem machucadas, às vezes estão lá no meio, né, criança, idosos, e vai tudo naquele grupo, porque estão naquele momento, naquele espaço, e acaba, né, sem querer se envolvendo nessa situação. Por isso também que a gente vê, né, algumas campanhas para que cada vez mais as pessoas levem as famílias para os estádios, por exemplo, né? Porque para que tenham, para que as pessoas se sintam mais responsáveis por essas pessoas que estão ali junto e diminua essa questão também da violência, né? Claro, não só ali, mas em outras situações a gente acaba percebendo ou já vivenciando, né, essa situação de briga e inimizade, ou mesmo até num jogo, numa brincadeira da gente. Né? Quantas vezes eu, como professora, entro na sala depois de uma situação em que era para ser legal, né, para os alunos, e que eles estão lá brigados, chateados um com o outro. Né? Vieram da educação física e discutiram lá, poxa, era para lá ser algo bacana, para todo mundo participar, se divertir, ser algo realmente bacana, legal lá. Mas daí chegam, além de não ter resolvido lá, não ter aproveitado aquele momento lá para se divertir, né? Eles trazem para outras aulas, outros locais, essa mesma situação. Né? Então, eu acho que, com toda certeza, vocês já devem ter presenciado isso inúmeras vezes. Acredito que ao longo do tempo de vocês, não só com aquilo que acontece lá fora, mas com aquilo que já aconteceu talvez até com vocês ou com o grupo que vocês estão inseridos, né? Grupo da escola, grupo até mesmo da família, né? Aquela reunião familiar, aquele encontro que era para ser bem bacana, de repente alguém falou alguma coisa que não gostava, o outro já discutiu, e quando viu aquilo que era para ser um momento, nossa, super bacana de interação, né? Acaba indo cada um para sua casa, chateado, magoado, né? Em relação um ao... Então, pensamento ganha-ganha, gente. O pensamento ganha-ganha, ele é um estado de espírito que busca constantemente o benefício mútuo em todas as interações. Por que estado de espírito? Porque, assim, não é uma coisa que como é que eu vou dizer, a gente compra por aí. Eu tenho que ter esse estado de espírito, eu tenho que ter isso comigo. Eu tenho que pensar que para as coisas funcionarem, eu não posso ganhar sozinho, né? Todo mundo tem que estar satisfeito, tem que estar feliz, né? E isso é bem difícil. Tem várias pesquisas que mostram que as pessoas, elas ficam mais felizes quando elas ganham um determinado valor, que não precisa ser muito alto, mas que todos os outros ganham abaixo, do que se todas elas ganhassem um valor acima. Então, para ver como a gente vive num mundo competitivo, em que a gente é ensinado desde muito pequeno, de que a gente precisa estar acima. Né? Então,
é algo para a gente repensar, é algo para a gente levar realmente consigo, né? Opa, como é que será que eu posso mudar essa forma de ver algumas coisas aqui no mundo? Então, ganha-ganha significa entender que os acordos e as soluções são mutuamente benéficos. Os acordos não é para beneficiar esse ou aquele. Os acordos, eles precisam ser pensados para que as pessoas elas possam colaborar entre si, para que elas também tenham benefícios, para que todo mundo consiga tirar proveito daquilo, de alguma forma, né? Com uma solução do tipo ganha-ganha, todas as partes se sentem bem com a decisão e comprometidas com o plano de ação. Olha só, como é que eu faço para que todo mundo se sinta bem e para que as pessoas se sintam comprometidas? Por exemplo, eu estou fazendo trabalho em grupo e eu pensei num tema, meu colega pensou no outro, esse pensou no outro. E aí a gente levou uma discussão para ver o que a gente ia fazer. Quando eu não penso ganha-ganha, eu vou pensar que assim, ou é o meu, que vai ser bom e vai ser o fantástico, que vai tirar nota 10, ou nenhum deles vai ser legal. E se por acaso eles escolherem um do colega, eu vou fazer assim com aquele pensamento, não, nem vou fazer muita coisa, isso aqui não vai dar em nada, sabe? Então, o que é o pensamento ganha-ganha? Beleza, o meu tava bom, o dela tá melhor, então vamos lá, vamos fazer junto, sabe? Eu me motivar, eu realmente fazer essa atividade, eu fazer essa ação com vontade que dê certo, né? Esse é um pensamento ganha-ganha. Por quê? Porque ele é cooperativo. Ele não é competitivo, ele é cooperativo. Eu coopero com o outro, né? Eu quero que o meu desenvolvimento seja tão bom quanto o dele tão bom quanto o meu, tá? A maioria das pessoas acostuma-se a pensar em termos de dicotomia, forte, fraco, perder, vencer. Gente, isso é ensinado, tá? Pra gente há muito tempo, de que a gente precisa ter essa questão, né, de ou você vence na vida, ou você é um nada, né? Então, são pensamentos dicotômicos, né? Ou é uma coisa ou é outra. Como se a gente não pudesse, né? De vez em quando perder, de vez em quando ganhar. E a gente não vive, né? Não existe uma constante na nossa vida. A gente está em contínuo aprendizado. Tem hora que as coisas não funcionam tão bem. E o ideal é que a gente pense, né, nesse modelo ganha-ganha aí, para a gente tirar o máximo de proveito, para ajudar os outros, para ser ajudado pelos outros, né? Então, essa questão, né, de pensar desse jeito, ou eu ganho ou eu perco, ela tem falhas estruturais. E essas falhas, gente, assim, ó, elas não cabem mais à forma como a gente vive, né? Ela se baseia no poder, na posição e não nos princípios. E onde é que a gente tem que estar baseado? É nos princípios? É aquilo que realmente guia todas as nossas ações, né? E essa ideia de ou tu ganha ou tu perde, né? Ele não leva a nada. Então, o ganha-ganha se baseia nesse paradigma de que há bastante para todos, né? E que o sucesso de uma pessoa não é conquistado com sacrifício ou exclusão da outra. Isso é bem importante, tá, gente? Então, assim, ó, eu não posso ganhar se eu estou sacrificando a ideia do outro. Eu não posso ganhar se, para que eu consiga determinada coisa, eu estou expondo os outros, ou fazendo algo com que os outros, deixando eles de alguma forma, né, numa situação ruim, tá? Então, é um pensamento para a gente levar para a vida, tá? É um parâmetro, é um guia para a gente, certo? Aqui nós temos atividade em família, como eu sempre falo, né? Tudo que vem como atividade para refletir, para trocar com o colega, a gente vai transformar isso em atividade para a família, para que vocês também possam, de alguma forma, né, levar esse conhecimento para os pais de vocês também, né? Ter essa interação da família nesse momento, tá?
Então, em seus relacionamentos, você costuma ter pensamento ganha-ganha? E quais os benefícios? E comente. Gente, como eu falei, é muito difícil, tá? Não é impossível. Por quê? Porque a gente foi acostumado a viver num mundo em que a gente tem um pensamento muito ali, né? Ganha, perde, é assim ou é de outro jeito. E quando a gente pensa ganha-ganha, nossa, é algo muito, muito diferente, né? A gente não está pensando em ganhar uma discussão, a gente está pensando num acordo comum, tá? Para refletir, escreva sua própria definição do pensamento ganha-ganha usando o exemplo da sua vida. Então, compartilhe com um amigo, que ali você compartilha com alguém da casa. Chama essa pessoa, né? Conversa com ele, com o pai, com a mãe, com o irmão, com alguém, explica, né? O que é isso aí. Até para o irmão, que às vezes vocês discutem, brigam, né? Ou o pai e a mãe, né? O que é essa ideia do ganha-ganha? Ganha-ganha é para que todos saiam satisfeitos, felizes, né? E que a gente consiga ter uma ação mais apropriada, tá? Complete a sentença a seguir. Em minha opinião, é mais fácil pensar ganha-ganha quando, né? Tem alguma situação em que é mais fácil pensar, né? O ganha-ganha? Para mim, é mais difícil pensar ganha-ganha quando, né? Para compreender melhor os benefícios do ganha-ganha, nas lições seguintes, a gente vai ver o ganha-perde, o perde-ganha, o perde-perde, o ganha e o ganha-ganha ou nada feito. Então, ali nós temos outros itens, né, outros conceitos para a gente estudar na próxima lição, tá? E é isso, gente. Então, bora, né, fazer uma boa semana, estudar bastante, ok?